Neste sarau, vamos falar um pouco sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro mostra que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer para obter o mesmo reconhecimento que os homens. Uma pesquisa realizada pelo site de empregos Cato, neste ano com quase 8.000 profissionais, mostra que elas ganham menos que os colegas do sexo oposto em todos os cargos, áreas de atuação e níveis de escolaridade pesquisados. A diferença salarial chega a quase 53%. A desigualdade salarial entre gêneros vai contra o artigo 7º da Constituição Federal, o qual proíbe a diferença de salários por sexo, cor, idade ou estado civil, e ainda contra o artigo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que garante salários iguais, sem distinção de sexo, para trabalhos de igual valor. A população brasileira é composta por 48% de homens e 51% de mulheres, e mesmo sendo em maior quantidade, as mulheres são as que mais sofrem desigualdade no quesito salário nos trabalhos. Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, mostra que as mulheres ganham, em média, 20,5% a menos que os homens no país. Entre as ocupações trabalhistas encontradas nesse estudo estão professores, trabalhadores de central de atendimento de limpeza de interiores, de edifícios, escritórios e outros estabelecimentos, agricultura, comércios varejistas e atacadistas e entre outros. Além disso, as mulheres trabalham em média 3 horas por semana a mais do que os homens, combinando trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas, e mesmo assim elas seguem ganhando menos que eles. Por mais que a igualdade salarial entre homens e mulheres seja assegurada por lei, não há uma fiscalização efetiva para o seu cumprimento, pois a discriminação acontece de forma indireta. Atualmente, o projeto de lei que impõe multa administrativa para o empregador que for constatado com discriminação salarial por motivo de sexo ou etnia. O projeto apresentado pelo senador Fernando Bezerra Coelho foi aprovado pelo plenário do Senado e segue para a Câmara dos Deputados. Além disso, outras medidas também podem ser tomadas para tornar o combate à desigualdade salarial mais eficaz, como trabalhar a conscientização de mulheres quanto às leis brasileiras que garantem a igualdade do salário e denunciar qualquer prática ao contrário, bem como a mudança de cultura das organizações para enxergar a capacidade de mulheres em desenvolver um trabalho com maestria tanto quanto homens, pois são capacitadas tanto técnica quanto intelectualmente para atividades que desenvolvem. No início do século XVII, o movimento feminista tornou-se uma ação política que lutava pela igualdade perante homens e mulheres. Já no século XIX, devido à consolidação do sistema capitalista e à ascensão do desenvolvimento tecnológico, a mão de obra feminina foi transferida para as fábricas. Assim surgiram leis que passaram a beneficiar as mulheres, como na Constituição de 32 que dizia: sem distinção de sexo, a todo trabalho de igual valor corresponde salário igual. Veda-se o trabalho feminino das 22 horas às 5 da manhã. É proibido o trabalho da mulher grávida durante o período de 4 semanas antes do parto e 4 semanas depois. É proibido despedir mulher grávida pelo simples fato da gravidez. Contudo, de algumas formas, a exploração se mantiveram. E, inclusive, ainda são vistos. Jornadas de 14 a 18 horas, as diferenças salariais acentuadas eram comuns, e em 2020 essas diferenças não foram extintas. A desigualdade salarial entre homens e mulheres de uma mesma profissão é uma das consequências do machismo que ainda está presente nos dias de hoje. O desenho de uma balança com um homem e uma mulher de cada lado equilibrados representaria a igualdade entre eles. Vamos ao exemplo de uma profissão mais comum, engenheiro. É muito difícil de ver uma mulher exercendo, e não porque não exista
e sim porque elas não têm a oportunidade de exercer. E quando se tem uma mulher exercendo a profissão, quando comparado ao salário de um homem, a diferença é muito alta. Se deixa os grandes donos de empresas multinacionais aos pequenos empresários deixasse esse machismo todo de lado e igualasse os salários dos homens e das mulheres de mesma profissão, essa balança deixaria de ser somente desenho e viraria realidade.